Irmão com irmão se entende. Hoje, no último programa, nós falamos, né, sobre a nova e a velha aliança. E eu lhe pergunto, qual é a diferença entre a nova aliança e a velha aliança? Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, meu irmão Claudinho. É sempre um prazer quando nós estamos na TV Tudo de Bom, levando uma mensagem muito proveitosa, uma mensagem maravilhosa e muito simples para todas as pessoas que acreditam que existe um Deus na natureza terrena. Nós não levamos só para crentes, esse vídeo sai para muita gente. E muita gente vai ouvir a nossa palavra e com certeza Deus que está aqui no nosso coração vai dando àquelas pessoas que vão ouvir a oportunidade de conhecer maior um pouco do Evangelho. Meu irmão Claudinho, antes de começar, permita que eu faça uma pequena oração. Poderoso Deus, eterno Pai Criador, venha o teu reino que está no nosso coração e a tua vontade seja feita. Faz a nossa voz chegar aos mais distantes corações para transformá-la cada um com as tuas bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Meu irmão Paulinho, quando a gente fala da nova aliança e da velha aliança, existem muitas correntes que podem tratar esse assunto assim, meio diversificado, meio diferente, mas vou dizer assim, o cerne, o centro de se entender o que é uma nova e a velha aliança, nós vamos falar com uma linguagem pedagógica e fácil. Suponha que desde a criação do mundo até a eternidade, existe o reino de Deus que tramita dentro desse espaço do começo do mundo até o final que haveremos de um dia na glória conhecer. Então, essa nova aliança, essa velha aliança, essa nova aliança, nada mais é de que o que se passou dentro desse espaço, dentro da velha, do começo do mundo, quando fez a terra, até a eternidade futura, ele está ali inserido na história desse mundo, na história do reino de Deus. E dentro desse espaço, a gente pode dizer que para falar da linguagem de Deus, está a palavra de Deus, que se divide em Novo Testamento e em Velho Testamento. O Evangelho é um só, a palavra de Deus é um só, mas existe essa divisão porque Deus fez esse tipo de convencimento dos homens e fez com que eles entendessem a sua pedagogia para que todas as pessoas que vivem na Terra pudessem saber que o Criador deixou uma forma de se comunicar com os homens para que os homens pudessem crer nele e, consequentemente, no Filho dele, que haveria de vir da plenitude dos tempos, como está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 4 e no capítulo 3, tem grande noção sobre isso. Eu quero dizer que, começando pela velha aliança, a velha aliança se dá, muitas alianças se dão no decorrer até chegar essa velha, essa central. A aliança aberta, Deus fez aliança com muitas pessoas, com Abraão e foi. Mas a aliança chamada, que é o cerne dessa que nós estamos falando aqui, de velha aliança e nova aliança, aconteceu no Monte Sinai. Quando Deus reuniu todo o povo que tinha libertado do cativeiro, chegou no Monte Sinai, ele reuniu-se com o povo, chamou Moisés e ali ele deu a aliança. E perguntou se o povo cumpria toda aquela lei, e todo mundo disse que cumpria aquela lei. Então, se vocês vão cumprir os mandamentos que eu vou dar aqui, é porque vocês são o meu povo. Mas o povo não cumpriu, porque o povo estava sempre voltado a outros deuses, a ter uma noção de outros deuses, e era um povo politeísta, e apesar de tudo que Deus tem demonstrado diante deles, por Moisés, quando eles retirou do Egito, mesmo assim, eles não acreditavam. O plano de Deus tinha que chegar até Jesus Cristo para contemplar esses erros. E Deus, por esse intermédio desses erros, desse povo, pecado desse povo, dessa rebeldia dos homens, pudesse mostrar
para mim e para você, e esses que vão nascendo, que o poder de Deus é que manda, que Deus é que manda na história e é Deus que faz a história acontecer. Então, veio como já existia desde o passado, os profetas diziam que ia nascer o filho de uma virgem e que ia ser em Belém, a terra muito pobre e muito fraca, e que ele ia morar lá em Nazaré. E esse foi Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que veio ao mundo é quem vai dar início à nova aliança. Essa nova aliança está exatamente fundada com a vida de Jesus Cristo e, consequentemente, com a sua morte. Então, essa velha aliança é o motivo de nós estarmos aqui pregando para você, para que você, através desse entendimento, desperte a curiosidade de aprender o que é essa nova aliança. E nós não podemos dizer tantas coisas que possam esclarecer todos os assuntos, mas nós vamos dizer alguma coisa que você possa sentir a diferença da nova e da velha aliança. Na velha aliança, os sacerdotes eram menos. Os sacerdotes se reuniam anualmente para entrar no templo dos santos, e era lá, tinha o sacrifício era um carneiro cevado, sem qualquer doença, e ele era morto ali, a pessoa, o sacerdote põe a mão em cima da cabeça do cordeiro, matava o cordeiro, e aquilo era uma simbologia, que aquele cordeiro estava morrendo para pagar os pecados daquele povo todinho. E o sacerdote fazia isso no templo, dentro dos santos, as tradições diz que ele amarrava o sino, porque se morresse, tivesse algum pecador lá fora que não tivesse contando os pecados, não tivesse, ele morria. Ele morria lá dentro dos santos, e se não balançasse o cinto é porque estava passando para puxar com a corda. Então, essa era a sombra daquelas coisas que haveriam de acontecer na pedagogia da nova aliança. Na nova aliança veio o mundo de Jesus Cristo, todo mundo sabe que ele foi chamado Filho de Deus pelos profetas, viveu na terra 33 anos, e durante esse período, todos os milagres feitos, não foi só para aquele povo receber aquela bênção de andar, de ver as coisas, que eram cegos. Não foi essas bênçãos só para ele, não. Essas bênçãos foram para nós. Aquele cego de Jericó manifesta também a cegueira dos homens da época, que precisavam enxergar Jesus Cristo, que eles nunca enxergaram. O aleijado precisava se levantar para mostrar que Jesus tinha poder, não era só sobre o sábado, não, tinha poder de mandar andar, e ele andava, ele andou. Então todos esses milagres foram ali colocados para que eu e você estivéssemos aqui crendo que Jesus veio ao mundo para a nossa salvação. E ele andou 33 anos e toda a história está dita através dos evangelhos. Todo mundo já sabe que Jesus Cristo morreu na cruz, e aquela cruz na cruz que ele morreu, o sangue dele, ele demonstrou que não tinha culpa, porque ele não tinha pecado, ele não tinha pecado nenhum, e ele pagou todos os nossos pecados. Eu posso dizer a você que ele pagou os pecados que você fez no passado, que você está fazendo e que você irá fazer. Eu quero dizer para você, você não fica triste porque vai cometer muitos pecados. Você vai cometer pecados. Agora, na medida que você vai conhecendo o Evangelho, a sua fé vai aumentando, a justiça de Deus vai tomando conta do seu coração, e a sua justiça vai saindo e você vai se transformando. Aí significa dizer que você é um novo homem, uma nova criatura. E quando você se modifica, você contempla a beleza da vida. Todas as coisas de baixo, as coisas mais simples são maravilhosas. E você contempla a natureza normal
que você pode dar aos seus filhos, à sua mulher, ao seu pai, e todas as pessoas que estão com você, uma consciência de fé, de tranquilidade, de modo de vida operacional. Isso é o que se faz a nova aliança. A nova aliança tem grandes motivos para você crer mais do que a antiga e não está. Não é que a antiga aliança, o evangelho passado, esteja errado, não, mas é fora de moda. A gente pode dizer fora de contemplação de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, olha, Pai nosso que estás no céu, está se dirigindo ao Pai, não é mais ao Deus dos israelitas passados, não é o Senhor dos exércitos, não é Abraão, não é Jacó, não é o Pai agora é Jesus, não é mais Abraão, não é Jacó, e o Deus não é Jeová, o Deus é o Pai. Jesus Cristo, quando for orar, olhe ao Pai. Então, pode-se tranquilamente pregar, pode ver o Velho Testamento, tanto só, a palavra de Deus é uma só. Mas o vislumbre da palavra de Deus é aquela revelada no Novo Testamento, com a nova aliança, que Jesus Cristo veio exatamente para aqueles que eram seus. Se você, a velha aliança também foi pregada de maneira muito especial, lá por Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 a 34. Ele vai lá e contempla que ele diz, olha, eu farei uma nova aliança. E se ele disse que faria uma nova aliança com o povo, não como fizeram com meus pais. Quem eram os pais? Falamos aqui que era Abraão, era Moisés, que não é como os pais, mais que a gente faz, mas vamos fazer essa aqui de forma a contemplar a sua vida. Você vai, não deixe de observar o capítulo de Jeremias 31, de 31 a 34. Vai também, presta atenção, vai também no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 20. Versículo 20. Lá está dizendo que Jesus Cristo é o sacerdote. Não é mais sacerdote antigo, como Caifás, etc. Não é mais esse sacerdote lá no templo anterior, que eles morriam, tinham morto. Lá quem está agora, lá perto do templo, o Senhor, o sacerdote é Jesus Cristo. É da ordem de Melquisedeque. Vou falar um dia sobre Melquisedeque para você explicar. Então, a primeira diferença é que o sacerdote não morre. Não morre. E que Jesus Cristo veio ao mundo não mais só pelos judeus. Não é só mais pelos judeus como era na antiga aliança. A antiga aliança era só pelos judeus. Por isso que era o Senhor dos exércitos, por isso que era Jeová. Agora não. Jesus Cristo veio para salvar a todos. Se alguns não quiserem, é porque não querem. Mas a nova aliança veio para isso. Ainda tem mais, meus irmãos. Você vai lá no capítulo 8, versículo 13, que está dizendo que a antiga aliança é antiquada. Ela caiu do uso. E se caiu do uso, cabe a você, meu irmão, minha irmã, a dar um alívio especial às coisas de Jesus Cristo. Não que você não vai se esquecer o que é o Antigo Testamento, muito pelo contrário, você vai ler, aprender o Velho Testamento, mas aplica a Jesus Cristo. Saiba que aquele morrer do outro lado não é para salvar ninguém, que morrer não salva. Você sabe que aquele milagre não é só para fazer aquele milagre nos céus, era para mostrar a luz dos homens. Deus, Jesus Cristo disse, vocês são a luz dos homens. Essa luz que Jesus Cristo queria mostrar é exatamente isso. Eu estou dizendo, terminando aqui, na certeza de ter mostrado um pouco mais o que era a nova aliança e a velha aliança, e por que nós deveremos dar um olhar especial ao Novo Testamento. Porque o apóstolo Paulo, que embora não tenha sido um dos escolhidos da época que Jesus Cristo estava na terra, mas ele foi escolhido. Por Jesus Cristo, depois de morto, em ressurreição, veio e disse, olha, você é quem vai, você é o vaso escolhido. Você foi escolhido para levar a minha palavra. E foi através do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo revelou o mistério que até então homem nenhum
tinha sido revelado nem a Moisés, nem a Abraão, a ninguém. A revelação de que a igreja estava feita. Primeira vez que pude falar em igreja foi logo por aí. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, capítulo 3, dá para você saber qual foi esse mistério. O mistério de que nós que estamos próprios, estamos alegres porque a salvação também está para nós. Então eu fico agradecido ao Senhor, Deus, o Pai Todo-Poderoso, porque Ele me deu essa oportunidade. A mim de estar falando e a você que está ouvindo. Amém? Amém. Irmão com irmão se entende. Aguarde aí o próximo, hein? Aqui também junto com a TV. Tudo de bom. Até a próxima.